Vamos então falar das casas onde Jesus entrou e os milagres que aconteceram nessas casas. Toda casa que Jesus entrou, irmão, aconteceu milagres. Hoje nós olhamos para muitas casas. Mauá tem muitas casas, Santo André tem muitas casas. Eu não sei de que cidade você é, que bairro você é. Muitas casas. Mas sabe, tem muitas casas que têm dinheiro, mas não tem alegria. Tem muitas casas que têm muita comida, mas não tem comunhão e relacionamento. Existem muitas pessoas, na casa, às vezes ali habitando, morando naquela casa, mas não existe conversa, diálogo, não existe ali uma comunhão. Jesus é aquele que quer entrar nas casas. E quando Jesus entra na casa, acontece algo poderoso. Então, quando Jesus entra na nossa vida, algo poderoso acontece. E eu creio particularmente que a obra começa em nós, e através da obra que acontece na nossa vida, essa obra vai atingir toda a nossa casa. Não existe estratégia mais poderosa do que entrar nas casas. Não é porque eu estou falando, não é porque eu fiz uma pesquisa, não, é porque essa estratégia é uma estratégia dada por Jesus. O próprio Jesus estabeleceu essa estratégia. Em Lucas 10, verso 1 ao verso 9, a palavra de Deus diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu estava agora com os vocacionados, pastores reunidos antes do culto, dizendo exatamente isso. Levei um outro estudo, uma outra mensagem, para dizer para eles do tempo da urgência, da importante de nós respondermos o chamado de Deus. Deus, ele quer salvar muitas vidas. Os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Branco é porque está maduro? Não. Segundo os estudiosos, quem entende aí, de plantio, colheita, quem entende um pouco de trigo, o trigo quando está branco é porque já está passando o tempo da colheita. Há 2000 anos atrás, Jesus já falou, os campos estão brancos, está passando já o tempo de colher. E eu vou dizer hoje para você, os campos estão brancos, prontos para a colheita. O Senhor, ele deseja nessa noite levantar homens e mulheres que serão trabalhadores e que vão colher muitas almas para o Senhor Jesus. Pastor, de quem que você está falando? Da sua casa, da sua família, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, de toda a sua família. O contexto que você vive, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, eu posso enxergar faculdades inteiras, escolas inteiras sendo conquistadas para a glória de Deus. Quantos jovens e adolescentes tem aí? Diga glória a Deus. E aí ele diz assim: portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para que... Pode trazer aqui na frente, se quiser deixar aqui, pode deixar aqui. Pode ir colocando aqui. Obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. E aí diz assim: vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Obrigado, irmã. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Normalmente toda casa que eu vou, irmão, eu vou lá e quando eu vou pisar dentro da casa, eu falo: paz seja nessa casa. Normalmente sempre tem um agente da paz. Normalmente tem sempre alguém que abre a porta e que recebe a paz. Todas as casas que Jesus entrou, milagres aconteceram. E vou dizer para você, Deus vai te levar a muitas casas e você vai ser usado poderosamente. Diz assim: fique naquela casa e comam e bebam o que lhe derem. Eu sei que tem coisa que a gente às vezes não gosta de comer. Você sabe que um bom convidado, ele come tudo que é colocado na mesa. Não tudo assim, tudo. Mas experimenta um pouquinho de cada um. Então, eu não sei se você já foi visitar alguém que colocou uma comida difícil de comer. Uma vez, o pastor Sherman apontou comigo. Fui para o Nordeste, na casa da mãe dele, e ele fez de propósito. Estava preparando uma buchada, mas no bucho de bode. E lá fora já estava sentindo o cheiro. Eu não gosto, não como, nunca comi na minha vida. E aí chegou a hora de comer, colocou lá o bucho de bode na mesa. Elô, aquele negócio até pulsava assim, ó. E aí,
Pedrinho, você que gosta, mandou a faca e cortou. Quando cortou, eu achei que o cheiro era forte, mas quando cortou, eu vi que é forte mesmo. E o Sherman, que é meu amigo, né? Ele falou: mãe, pode pôr no prato que ele vai experimentar. Nosso convidado, ele vai comer primeiro e experimentar. Eu olhei para ele e falou: Jesus amado, eu consegui comer, mas nunca mais quero comer na minha vida. Fiz caras que estavam gostando e fui bem. Um outro pastor que estava com a gente, não foi tão nobre, ele falou: a senhora poderia fritar 2 ovinhos para mim? E aí ele comeu o ovo e eu fui na buchada. Glória a Deus. Comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comem o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Essa então foi a estratégia dada para Jesus para levar o evangelho. A estratégia dada por Jesus foi entrar nas casas. Foi para que nós possamos ser agentes da paz. Foi para que nós pudéssemos entrar nas casas e pudéssemos dizer: paz seja nessa casa. Toda casa que você entrar, irmão, eu tenho certeza, vai ter ali uma necessidade. Tem casa que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tem casa que tem, né, a cama king size, que faz aquela massagem maravilhosa, mas tem gente lá que não consegue dormir naquela cama. Tem muitas, né, casas que possuem dificuldades e precisam de milagres. E eu creio que Deus vai abrir portas para mim e para você, e nós vamos levar a paz de Cristo. Jesus continua desejando entrar nas casas. Obrigado, irmã. E toda vez que ele entra numa casa, algo poderoso acontece. Aquela casa vai ser transformada. Na Bíblia, então, nós vemos 7 casas que Jesus entrou e milagres aconteceram. Primeira casa, vai ser rapidinho, são 7, mas é rapidinho. Primeira casa, na casa que ele entrou lá em Caná da Galileia. E Jesus levou naquela casa alegria. João 2, verso 1 diz assim: ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Maria. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu sei que eu vou fazer um casamento sábado, aleluia. Parece que vai ser um casamento chique, glória a Deus. Vou para lá, vou fazer esse casamento. Mas os casamentos daquela época eram casamentos que a festa demorava dias. 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então o casamento daquela época era celebrado, era um casamento muito extenso. E a palavra de Deus mostra aqui para nós que ali, né, no momento do casamento, acabou o quê? O vinho. Pastor, pode levar vinho no casamento? Você tem que entender que na cultura judaica, o vinho, o pão, o vinho, era algo que era sempre servido. O vinho, ele representa, né, ali a alegria da festa. O vinho era dado ali para os convidados e o vinho tinha que durar até o final da festa. Mas em um dado momento acabou o vinho. Para o noivo, para a noiva, para os pais da noiva, aquilo era motivo de uma grande vergonha. Acabar o vinho no meio de uma festa era um grande problema. Mas quem estava lá? Fala comigo. Jesus. Jesus estava naquela festa. E Maria, percebendo ali, né, que havia acabado o vinho, Maria quer ali dar uma ordem para Jesus. Jesus fala para ela: ó, mulher, ainda não chegou a minha hora. E Jesus: calma aí, eu vou resolver essa parada. Não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma. E Jesus, ele então manda trazer as talhas, né? As talhas aonde era colocado ali água, ele manda encher de água e ele transforma a água em vinho. Quando as pessoas daquela festa experimentam, mestre sala, alguém que é entendido de vinho, experimenta o vinho era um vinho fino. O vinho era um vinho nobre. E o que é dito ali é o seguinte: uau, todo mundo faz o seguinte, põe o vinho bom primeiro. Você sabe, você está tomando vinho, no começo você está sentindo o sabor, está tudo certinho, o álcool não subiu. Mas lá, tantas horas da festa, depois de tomar tanto vinho, você não sabe mais que vinho é bom e que vinho é ruim. E ele falou: você inverteu, você colocou o vinho melhor no final da festa. A grande questão é que esse vinho foi Jesus que fez. O primeiro milagre de Jesus não foi no templo. O primeiro milagre de Jesus foi numa casa.
A festa do casamento estava sendo realizada numa casa. E Jesus, ele foi convidado. Ele estava dentro de uma casa, numa cerimônia de casamento. E ele estava ali. E ele trouxe alegria. Existem muitas casas, irmãos, que o casamento já está acabando. A alegria já foi embora. O prazer de estar casado já foi embora. Existem muitas casas que os adolescentes estão em depressão, em tristeza. Ele tem um iPhone 16, mas um vazio enorme dentro dele. Tem dinheiro, tem posse. Ele tem, sabe, ali uma TV 75 polegadas. Ele tem Netflix. O que mais que ele tem? Ele tem videogame, Play 5. Tem tudo, mas não tem alegria. Sabe por quê? A verdadeira alegria não vem de coisas. A verdadeira alegria não vem do dinheiro. A verdadeira alegria não vem das posses. A verdadeira alegria vem de Jesus. Existem muitas casas que às vezes nós estamos equivocados. Nós olhamos para o casal, nós olhamos para o carro, nós olhamos para o terno, nós olhamos para a roupa e falamos: esse é um casal bem sucedido. Ah, eu gostaria de morar naquela casa. Eu gostaria de ter aquela mulher. Misericórdia. Eu gostaria de ter o dinheiro que ele tem, a empresa que ele tem. Muitas vezes é um lar que tem tudo isso, é uma pessoa que tem tudo isso, mas não tem alegria. A maior alegria é a alegria da salvação. Jesus aqui então transforma a água em vinho. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a presença de Jesus deve ser a prioridade em cada lar, em cada casa, em cada família. Você conhece casas que Jesus não é o primeiro? Eu conheço. Essas casas precisam que Jesus entre lá para que Deus faça o milagre. Em segundo lugar, a intervenção de Jesus traz alegria aonde havia frustração. Normalmente é assim, no meio da maior luta, no meio das maiores dificuldades, Jesus entra e transforma aquilo que era terrível em algo maravilhoso. Aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida e vai acontecer na vida dessas pessoas também. Em terceiro lugar, Jesus transforma o ordinário em extraordinário. Deus, ele pega algo do dia a dia, Deus pega algo do cotidiano, algo que às vezes para nós não faz sentido, algo que para nós não tem valor algum. Aí Deus pega aquilo que não tem sentido, não tem valor algum e faz um grande milagre. Fala para a pessoa que está ao seu lado: prepare-te, porque Deus vai te surpreender. Ele vai trazer alegria para muitas casas através da sua vida. Aleluia, aleluia. Conta-se que um pastor foi um dia ajudar um casal que estava passando por uma grande luta no seu casamento. E aí estavam os dois com cara de velório, porque os dois tinham brigado, quebrado o pau, voado panela, né? Aquele dia terrível. E o pastor chegou lá, naquela casa onde parecia um ringue do UFC, final de luta, e os dois perderam, ninguém ganhou nessa luta. E aí chegou lá, sentou no sofá da casa, sentou o marido no sofá, a mulher no outro. Você sabe, né, pastor? Presta atenção, como quando senta do lado, senta do outro. Quando um senta meio para cá, meio torto para lá, já falei: ih, a coisa está feia ali. E aí as pessoas começaram a falar, o rapaz começou a falar, o homem começou a falar, a moça começou a falar, falou. Aí falaram tudo que tinha que falar. Aí aguardaram a palavra do pastor. O pastor simplesmente olhou para um, olhou para o outro, fechou os olhos e falou: Jesus, vem nessa casa. E aí o pastor não falou mais nada. O silêncio tomou o ambiente daquela casa. E de repente o casal começa a chorar. E ali eles se abraçam, ali se arrependem, ali se perdoam. O pastor simplesmente levanta, ora pelo casal e vai embora. Pastor, o que você está querendo dizer? Tudo que as casas precisam é de Jesus. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Aleluia. Se você fez isso, você tomou a melhor decisão da sua vida. Mas tem muitas casas lá fora que ainda não convidaram Jesus para entrar. E nós vamos ser esse agente de paz que vamos levar a alegria do Senhor. Em segundo lugar, tá preto aí, você consegue colocar o amarelo para mim? Não estou conseguindo ver o ponto. Aqui mesmo, pode deixar aí mesmo. Em segundo lugar, pode pôr o segundo ponto para mim.
Segunda casa que Jesus entrou é a casa de Simão Pedro, aonde Jesus levou a cura. Lucas 4, verso 38 diz assim: levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, de Pedro. A sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se imediatamente, passou a servi-los. Aqui Jesus, havia acabado de pregar com autoridade. Aqui Jesus acabou de libertar um homem, de um espírito imundo, e de repente ele vai para uma casa, para a casa da sogra de Pedro. E Pedro, e a sogra de Pedro estava enferma, com uma febre. Eu sei que febre hoje não é tão complicado, embora febre mostre infecção, mostre um problema maior. Mas naquela época, pessoas morriam de febre, sem saber o motivo e a causa. Hoje, a pessoa corre no hospital, toma um remédio. Na época não tinha nada disso. Então a sogra de Pedro estava ali amuada, estava ali há dias deitada numa cama, morrendo de febre. De repente, quem entra na casa dela? Jesus. Jesus entrou naquela casa. A princípio parecia que não havia sentido de Jesus estar lá. Mas quando Jesus entra naquela casa, a sogra de Pedro está enferma. A sogra de Pedro está doente. E Jesus então vai lá, ora por ela, impõe as mãos sobre ela e imediatamente ela é curada. Bom, além de ser curada, eu fico impressionado com isso, e é o que eu tenho visto nesses dias. Ela é curada, ela se levanta e começa a servir. Ela já vai fazer um cafezinho, ela já vai fazer um pão, vai pegar alguma coisa e começa a servir. Você sabe, todo mundo que tem uma experiência com Jesus, ele não fica parado. Nós vamos entrar em algumas casas com pessoas enfermas, e instantaneamente pessoas serão curadas. E aí você vai ver que essas pessoas não somente serão curadas, essas pessoas vão querer caminhar com você, vão querer servir com você, vão querer fazer a obra de Deus com você. Aleluia! Nossos parentes, amigos, vizinhos, pessoas que Deus colocou. Jesus então, ele sai de um lugar onde ele liberta pessoas de espírito, um homem de espírito maligno, e ele entra numa casa. Ele sai da rua para entrar numa casa, e nessa casa Deus manifesta poder e manifesta milagre. É interessante que no texto que nós acabamos de ler, fala assim, rogaram-lhe por ela. Então não foi só Jesus que orou. Esse texto mostra para nós que mais alguém orou. Quem será que orou também? Imagino que Pedro também orou, É a sua sogra que está doente. Até tem uma brincadeira, uma piada que contam, que Pedro negou a Jesus porque Jesus curou a sogra dele. É uma piada sem graça, Então, mas Pedro é alguém que rogou pela sogra. Mas alguém orou além de Jesus. Você ora pela sua sogra? Quantos oram pela sogra? Aleluia. Deve orar pela sua sogra todos os dias. Aleluia. Aleluia. A sogra da minha esposa é maravilhosa. A minha sogra também é. Glória a Deus. Eu tenho parentes aqui, vai chegar nela. Meu Deus do céu. Você tem apresentado Jesus às pessoas? Você tem apresentado Jesus à sua família? Você tem intercedido pela sua casa, pela sua família? Eu vou dizer para você, irmãos, eu orei pela conversão, minha irmã está ali atrás. Orei pela conversão dela 25 anos. Quantos anos? 25! Testemunhando, fazendo a obra e tal. Depois de 25 anos, é interessante, ela converteu. Mas ela está em todo culto, em toda reunião. E essa semana ela mandou uma foto para mim. Vê se você conhece essa casa, Wilson. Uma casa de milagres aconteceu lá na casa dela. Não fui eu que fiz, alguém fez. Ela está no discipulado da Helena, o Fabiano. Até esse pessoal foi lá e fez a casa de milagres. Eu não agendei, eu não falei nada. Quem foi que marcou a agenda? Quem fez tudo lá? Quem foi? Jesus. Você entende que você vai ser usado por Deus para entrar em muitas casas? Muitas famílias serão salvas, resgatadas através da sua vida. Mas vou dizer para você, de onde você nem imagina, Deus vai mandar um discípulo dele para a salvação de toda a sua família. Às vezes, irmão, a gente que é de casa, as pessoas não dão muito valor, querem porque a gente fala. Mas elas percebem a nossa vida, elas percebem nossa mudança, nossa transformação. Ninguém fala, mas percebe. E às vezes, quando a gente testemunha, fala, convida, infelizmente, às vezes o profeta não tem muita honra na sua casa.
E aí, né, Deus é tão maravilhoso que nós estamos fazendo a obra, cuidando das coisas de Deus. Aí Deus fala, chegou o tempo de eu entrar lá na casa do João, da Maria, do Vinícius, do Wilson. E Jesus vai lá e manda o discípulo. Eu não vou dizer para você, quando entra na casa de uma pessoa, eu vou dizer, eu tenho certeza, toda aquela família vai ser salva para a glória de Deus. Está aqui o Pedrinho e a Rita. A Rita começou a deixar fazer célula na sua casa, né, Rita? Quantos anos faz isso? Quantos? 23 anos atrás. O Pedrinho era gente boa, dormindo. Pra você ter ideia, ele teve um plano, um dos dias da célula, ele pegou gasolina lá, se eu errar alguma coisa me perdoa, mas pegou gasolina e fez tudo, deixou tudo certo para botar fogo no carro do líder de célula. Gente boa, né? A líder ele chamava de bruxa. Essa bruxa veio aqui em casa. Então ele era alguém muito gente boa, conhecido no feital todinho. E era temido também. E aí, gente boa. E aí o plano dele era botar fogo no carro do líder de célula. E no grande dia dele fazer uma proeza, Jesus falou, hoje é o dia da sua salvação. Presta atenção. Eu já fiz várias células, muitas células. E eu já entrei em várias casas que o cara fica possesso, bravo, vai pro quarto. Era assim, Pedrinho? Vai pro quarto bravo, depois fica dando coice na mulher, vários dias, várias horas. Mas presta atenção, você está fazendo a célula, você está louvando, você está buscando a Deus, ele está lá no quarto. E o louvor está chegando, a palavra está chegando, a ministração está chegando. Aí chega uma hora que esses bichos bravos começam a vir no momento da comunhão no final da célula, porque célula boa tem comida, aleluia. E aí eles começam a vir fazer parte da comunhão, começam a ver que a gente não é tão esquisito assim, é só um pouquinho, e conversa com a gente. Quando vai ver, eles estão envolvidos, salvos, resgatados, e estão com a gente fazendo a obra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Jesus quer entrar nas casas, e quando Ele entrar, através das nossas vidas, haverão milagres para a glória de Deus. A terceira casa é a casa de Mateus, aonde Jesus levou perdão. Lucas 29:32 diz assim, então Levi, que é o Mateus, né? O nome dele foi de Levi, foi mudado para Mateus. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus, que até então era cobrador de impostos, Mateus tinha um testemunho terrível, Mateus era alguém odiado ali pelos moradores ali, era alguém que ninguém queria estar perto dele. Mas é interessante que foi feita uma festa, foi feito um banquete, foi agendado ali uma festa, onde foi chamado os seus amigos, e Jesus estava lá. Mas tem uma coisa que dá certo, é fazer um churrasco e chamar os amigos. Faz um churrasco, chama os amigos, né? Deixa o povo comer, deixa o povo encher a cara de Coca-Cola, um pouquinho de energético, e aí, né, chega lá no momento da sobremesa, aleluia, bota aquela sobremesa maravilhosa na mesa assim, tá dando até fome, glória a Deus, aleluia. Tem gente falando em línguas aqui, né? Aí fala, só um minutinho, conta o seu testemunho, conta o que Jesus fez na sua vida, rápido, coisa de 2 minutos, conta o seu testemunho e fala, Deus fez algo tão maravilhoso na minha vida, estou testemunhando o que Deus fez na minha vida, agora eu quero convidar, eu quero levar você a convidar Jesus a entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Comeu churrasco, bebeu Coca-Cola, tomou um copinho de energético para não dar um infarto, nada disso, aleluia. Agora tem uma sobremesa maravilhosa, ouviu seu testemunho. Será que a pessoa vai querer aceitar Jesus, irmão? Olha, eu quero esse Jesus, é maravilhoso. E aí a pessoa pode sim tomar uma decisão a Cristo, e aquele pode ser o maior momento, o mais importante da vida dela, de salvação. E onde aconteceu isso? Na sua casa. Ou você foi na casa da pessoa, foi na casa de um parente, sabe? E aí o Jesus entra na vida dela e essa vida é transformada. Jesus é aquele que entra em casas que religiosos evitam. Nossa, pastor, você foi na casa dele? Fui.
Por quê? Porque eu vou para os doentes. Eu sei que às vezes, né, nós queremos entrar em casas tudo certinho, arrumadinho, bonitinho, tem muito dinheiro, tem tudo lá. Mas às vezes eu vou dizer para você, esses aí já tem o Deus dele é mamon. Mas fica tranquilo, a hora a chapa vai esquentar e ele vai precisar do Deus verdadeiro. Nós, irmãos, o evangelho é isso mesmo, o evangelho é para pessoas como eu, como você. E nós vamos levar o evangelho a essas pessoas. Às vezes nós falamos, porque se Deus converter, né, tal pessoa que é influente, tal, irmão, Deus não trabalha com aquilo que eu acho que Ele tem que fazer. Né? Eu tenho as minhas estratégias, né? Se converter esse, converte mais 10. Não, Deus não é assim que Ele trabalha. Deus ele vem para aqueles que são necessitados. Deus ele vem para aqueles que estão famintos. E Deus usa aquele que não é para confundir aquele que é. E aquele que não é coisa alguma, Deus levanta como um profeta, como um homem de Deus, para ser usado poderosamente nas mãos dele. O perdão de Jesus transforma a identidade e muda destino. Jesus vai entrar em casas, pessoas e famílias que o seu testemunho era horrível. Você tinha algum apelido antes? Tinha algum apelido antes de se converter? Não precisa falar. Deus ele pega aquele que tem um apelido terrível. Deus pega aquele que tinha, sabe, um testemunho terrível, um marido terrível, um funcionário preguiçoso, pessoas que sabe que aprontou. Você já aprontou bastante? Aí Deus pega esse aí. Ele entra na sua vida, transforma a sua vida, e agora Ele muda o seu destino, Ele te dá um propósito, Ele te dá uma missão. Aleluia. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, pastor, esse aí não tem jeito não, meu pai não tem jeito, minha mãe não tem jeito, meu cunhado não tem jeito, pastor, isso aí nem o inferno quer. Já ouvi essa frase, pastor, isso aí nem o inferno quer, eu não sei o que vai ser dele. Vou dizer para você, esse Jesus quer. Esse que não tem jeito, esse que é um pau torto, sabe, o carpinteiro de Nazaré vai dar jeito. Onde há arrependimento, há festa. Aqui nós vemos Mateus, né? Ele fez um grande banquete. Por quê? Porque ele havia sido salvo. Quantos foram salvos aqui? Aleluia. Já fez um banquete, uma festa, porque Jesus entrou na sua vida? Nesses dias a gente pode marcar um banquete, irmão. Cada um de nós, fazer uma festa, chamar as pessoas, convidar. Crente não convida não, crente você deixa ele lá. Convida um monte de gente, sabe? Faça um banquete, e faça um banquete para você poder testemunhar o que Deus fez na sua vida. Pastor, vai ficar caro nesse negócio. Tá bom, na modernidade cada um traz 1 quilo de alguma coisa, cada um traz um pratinho de alguma coisa, reúne todo, você com R$100, você pode ganhar 20 pessoas para Jesus. R$20 uma churrasqueira, aleluia. Você pode ganhar uma pessoa para Jesus, amém, irmãos? Quarta casa que Jesus entrou, na casa de Jairo. Jesus levou vida na casa de Jairo. Lucas 8,41 diz assim: e eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois a sua filha, sua única filha de 11 anos, estava à morte. Aí eu não vou ler todo o texto que é grande, né? O homem, Jairo, ele está pedindo para que Jesus vá à casa dele. A sua filha está quase morrendo, e ele está ali falando com Jesus, quando de repente chega a notícia: a menina morreu. A menina morreu. No contexto, Jairo é alguém muito influente, chefe da sinagoga. Ele jamais poderia estar ali falando com Jesus, porque ao falar com Jesus, ele que era judeu, chefe de sinagoga, ele seria expulso. Ele iria perder a sua posição. Então o chefe da sinagoga, irmão, era alguém que tinha muito dinheiro, muito recurso. Imagina que, sabe, todo o dinheiro, todo o dízimo, todo o dinheiro da sinagoga não era para a sinagoga, era para o chefe da sinagoga. Então todo chefe de sinagoga era alguém rico. Então o que esse homem está fazendo no Jairo? Ele está pouco se importando com a posição dele, ele está pouco se importando com o dinheiro que ele ia perder, ele está pouco se importando com os anos que ele gastou a vida dele para construir onde ele estava desesperado para encontrar Jesus, o único que poderia salvar a sua filha, que estava à beira da morte. Mas Jesus, antes de Jesus chegar à casa, chega a notícia que a menina havia morrido. Na história de Jairo, pode ser que, comparando com a dele, a fé precisa vencer a urgência e o desespero. Por quê? Porque às vezes nós temos urgências, às vezes nós temos desesperos, mas presta atenção, a fé está acima da urgência.
Jesus nunca chega atrasado, Jesus sempre chega na hora certa. Demorou 25 anos para mim ver minha irmã aqui servindo ao Senhor comigo, meu pai. Demorou 25 anos. Eu queria que tivesse acontecido lá no primeiro mês, primeiro ano, segundo mês, segundo ano. Não aconteceu no meu tempo, aconteceu no tempo de Deus. Nós queremos, irmão, que as coisas aconteçam de forma urgente. Às vezes nós estamos desesperados por um milagre, mas confie, creia, Deus está no controle de todas as coisas. Para que possamos ver o milagre, é preciso remover a incredulidade. A incredulidade muitas das vezes vem bater na nossa porta, mas presta atenção, a notícia vem, dinheiro acabou, o caixa da empresa está zerado, faz lá um exame, aparece lá, a diabetes está alta, o colesterol também aumentou, tudo, alterou tudo. Às vezes bate na nossa porta notícias terríveis. Eu vou dizer para você, continua crendo, continua confiante, continua, confiando no Senhor. Por quê? Porque onde Jesus está, Ele tem o poder de fazer milagres. Vai para a academia, come menos açúcar, essa parte é sua, amém? Faz a sua parte e confia no milagre do Senhor. Jesus entra onde o choro está, e aonde tem lágrimas, a alegria vem pela noite. A tristeza vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode hoje estar chorando, irmão. Você pode estar muito tempo clamando por algo. Você pode ser que você não está percebendo que nada está acontecendo. Mas eu posso dizer para você, se Deus quiser mover hoje, nesse culto, nessa reunião, amanhã você vai acordar e você vai viver algo totalmente diferente. O dinheiro que não tinha chegou. A doença, você vai ter o relatório agora que você foi curado. A porta estava fechada, você batia, não entrava. Mas agora você vai bater e vai abrir. O nosso Deus é um Deus de milagres. Existem pessoas que têm na sua casa o marido morto espiritualmente, frio, não quer as coisas de Deus. Filhos fora do propósito, filhos fora da igreja. Às vezes, você pode estar vivendo uma vida sem esperança. Mas presta atenção, Jesus, Ele chega no tempo certo. E Ele coloca tudo no seu devido lugar. Então não fique olhando um relatório natural. Creia, Jesus vai entrar na hora certa. E vou dizer para você, Jesus vai nos levar para a casa certa. Nós vamos entrar na casa certa. Nós vamos dizer, paz é nessa casa. A paz de Deus vai repousar lá. E muitas vidas serão ganhas para a glória de Deus. Quinta casa, a casa de Marta e Maria, onde Jesus levou a palavra. Você conhece esse texto? Jesus, Ele amava estar na casa de Marta e Maria. E Lázaro. Eram amigos pessoais de Jesus. Lucas 10, verso 38, fala ali. Jesus está ali, Marta e Maria, né? Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu ouvir as palavras de Jesus. Ela escolheu estar aos pés de Jesus. Mas Marta, ela estava fazendo o quê? Correndo, agitada, de um lado para o outro. Fazendo um monte de coisa. E aí... Marta, ela fala para Jesus, Jesus, olha Maria aí. Em vez de Maria estar ajudando aqui nos afazeres, ela fica aí nos seus pés, ouvindo o que o Senhor tem para falar. E aí, Jesus olha para ela e fala, Marta, Marta. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala, irmão. Maria escolheu a melhor parte. A questão não é fazer, a questão é estar agitado. Tem um monte de coisa para fazer. Você fala, não vou fazer mais nada, vou só ficar aos pés de Jesus. A questão não é fazer, tem um monte de coisa para fazer. A questão é viver uma vida agitada. A questão é não sentar para ouvir a palavra. Tem momentos, irmão, que Jesus quer falar com você. Fica quieto, para de correr. Tem gente que ora todo dia, mas ora. A hora que Jesus vai falar, levanta e vai embora. Fala para o irmão, assim não, irmão. Você falou meia hora. Aí você foi embora. Aí já faz 6 meses que você está falando. Aí você vai embora. Irmão, você tem que falar, mas você tem que ouvir. Presta atenção, uma palavra de Jesus, uma direção de Jesus muda toda a sua vida. Então, ler a palavra, sentar no culto para ouvir a palavra, fazer o seu devocional. Irmão, você chora, você ora, você clama, você fala, você faz tudo isso. Mas tem uma hora que você fala, agora Jesus, eu estou aqui para te ouvir. Fala comigo.
Pastor, eu fiz isso, não ouvi nada. Faz de novo. Faz de novo. Mais uma vez. Em algum momento, irmão, você vai ter percepções, direções. Deus vai falar no seu coração. Deus fala através da palavra ali que você vai estar lendo. Deus fala a palavra escrita. Deus fala através de pregação. Deus fala através de uma mula. Se ele tiver que usar, ele pega uma mula, uma vaca, um bicho lá. E Deus, ele vai falar com você. Quando Deus usa a mula é porque a coisa está feia, imagino eu, né? Tinha tanta gente, você podia ter ouvido sua mãe faz tempo. Escuta sua mãe, escuta seu marido, escuta sua esposa. Deus pode estar usando seu marido, sua esposa, para falar com você. Marta não estava fazendo nada de errado, ela estava servindo, mas ela estava inquieta, sobrecarregada. Ela não percebeu que era mais importante ouvir a Jesus. A presença de Jesus então exige atenção, mais do que agitação. Muitos hoje querem Jesus em casa, mas não param para ouvi-lo, para ouvir a voz de Jesus. A prioridade da palavra define o ambiente do lar. Sabe, lar, casa que tem palavra de Deus, direção de Deus, devocional, homem de Deus, mulher de Deus, é uma casa diferente. O ativismo pode nos afastar do essencial. Às vezes nós estamos correndo e não temos resultado algum. Por quê? Estamos fazendo simplesmente e não temos uma direção clara de Deus. Às vezes você precisa perguntar para Jesus: Jesus, como é que eu resolvo esse problema de casamento aqui? Já fiz de tudo. Como que eu resolvo? Pergunta para Jesus. Jesus, como que eu resolvo esse menino aqui, essa menina? Estou falando do seu filho, da minha filha, do seu filho. Como é que eu resolvo essa parada aqui? Eu tenho que resolver. Me ajuda. Às vezes, irmão, sua empresa, tá difícil sua empresa. Mas não vai. Você não está vendendo. Pastor, estou usando todas as estratégias, eu fiz todos os cursos. Você já perguntou para Jesus como é que faz para vender? Pergunta para Ele. Sabe, pede para Ele ajuda. Às vezes tudo que você precisa é simplesmente parar para ouvir algo da parte de Deus. Jesus deseja entrar em casa, na sua casa, da minha vida, na sua vida. Por isso, muitas vezes, o que nós precisamos é parar, silenciar e ouvir a voz de Jesus. Sexta casa, a casa de Zaqueu. Jesus entrou e levou salvação. Sexta casa de Zaqueu, põe para mim aí. Lucas 19, 5 a 10. Diz assim: quando Jesus entrou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Interessante, essa é a única casa que Jesus se convidou. Jesus não foi convidado. Zaqueu estava ali em cima de uma árvore, né, querendo ver Jesus, e ele era pequenininho, estava lá em cima da árvore. Jesus falou: hoje eu vou na sua casa. Interessante. Ele desceu com pressa e recebeu com alegria. Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação na sua casa, Mamom saiu da sua vida, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Então, Israel ali era uma colônia de Roma, e Roma, ele deixava, né, ali, levantava pessoas do meio da comunidade do próprio Israel ali, para ser o coletor de impostos. Só que Zaqueu não era apenas coletor de impostos, Zaqueu era chefe. Então Zaqueu, ele terceirizava, né? Zaqueu era o chefe e tinha ali os seus cobradores. Só que assim, o cobrador de impostos, ele tinha um valor, um percentual de impostos que ele mandava para Roma. Só que ele poderia cobrar mais. E quando ele cobrava mais, o que vinha mais era dele. Zaqueu então era alguém que era visto como um traidor, porque ele cobrava o imposto da sua gente, mas ele não cobrava só o imposto devido, ele cobrava o devido e mais a parte dele. Tinha dia que ele acordava com vontade de cobrar mais caro, e ele cobrava. Então Zaqueu era alguém odiado. Então quando Jesus vê Zaqueu em cima de uma árvore, ele estava se esforçando, era baixinho, não conseguia ver Jesus, em cima de uma árvore, se humilhando, sabe? E aí Jesus fala: hoje eu vou na sua casa. Para as pessoas que estavam ali, irmão, era um motivo de muito escândalo. Jesus vai na casa desse cara. Jesus foi na casa desse cara, sem nem ser convidado. Quando Jesus entra nessa casa, irmão, aí acontece algo poderoso. Quando Jesus entra na casa,
de alguém que era traficante, ladrão, mentiroso, traidor. Ele era um cara terrível. Conhece gente terrível? Zaqueu. Jesus entra lá, irmão, os olhos dele se abrem, a ponto de ele dizer o seguinte: quando Jesus entra na casa dele, ele falou o seguinte: os impostos que eu recolhi e que eu roubei, quem eu defraudei, quem eu peguei a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu acredito que na casa de Zaqueu fez uma filinha lá, um monte de gente já fazendo a conta para receber. Mas presta atenção, quando Jesus entra numa casa, a pessoa, sabe, ela é liberta de mamon, ela é liberta de todas as coisas. Ela se arrepende do seu passado, ela se arrepende do que ela fez. E eu creio, irmão, haverá salvação nas casas que nós vamos entrar. Pastor, mas é gente enrolada. Pastor, mas é gente complicada. Pastor, mas é gente que já roubou. É esse mesmo que Jesus quer. E sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser um grande testemunho. Jesus entra na casa dos improváveis. Jesus entrou na minha vida. Eu era um improvável. Nós vamos entrar na casa dos improváveis também. Quando Jesus entra, o arrependimento é visível. Zaqueu, ele é tocado pela presença de Jesus. E é o seguinte: tudo aquilo que ele acumulou há anos, tudo aquilo que era o seu Deus, tudo aquilo que era mais importante para ele, ele fala: isso aqui agora não tem importância nenhuma mais para mim, porque o mais importante é Jesus. Eu vou devolver. Meu testemunho vai ser mudado. Se eu sou conhecido como alguém odiado, como alguém que roubou, se eu sou conhecido como um traidor, a partir de agora eu vou ser conhecido como um homem de Deus generoso. Deus fez uma grande obra na vida de Zaqueu. Quantas vezes eu e você, sabe, precisamos entrar em algumas casas, onde ali pessoas precisam de um milagre, pessoas que têm um testemunho terrível, mas Deus vai usar nossas vidas para entrar nessas casas. E por último, 7ª casa, a casa dos discípulos. Jesus levou fé para vencer o medo. João 20, verso 19 diz assim: ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana. Quando que é o primeiro dia da semana? Domingo à tarde. Jesus havia morrido na sexta-feira, né? O sábado foi o sábado ali da dúvida. Jesus havia morrido, o sábado do silêncio, da decepção. O domingo à tarde, Jesus já havia ressuscitado, mas os discípulos não sabiam ainda. O que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam, segundo o texto, trancados, morrendo de medo, é o que o texto diz. Por quê? Porque se mataram Jesus, o líder, crucificaram ele, quem seriam os próximos a serem mortos? Os seus discípulos mais próximos. Eles estavam jurados de morte. E os discípulos jurados de morte, no domingo à tarde, eles estão trancados, as portas estão trancadas. Aonde está o discípulo? E com medo dos judeus. Aí veio quem? Jesus. Quem veio? Jesus. Jesus com seu corpo ressurreto, irmão. Ele não precisa abrir porta, ele não tem nem problema com parede. Jesus simplesmente passa a porta, passa a parede. E o que Jesus diz? Paz seja convosco. Disse depois Jesus, outra vez, irmão, eu acredito que eles caíram das pernas, eu acredito que eles não estavam conseguindo computar o que estava acontecendo ali. Alguém passou pela parede, alguém passou pela porta, e alguém agora entrou do nada aqui. Você já fugiu de alguém? Já ficou com medo de alguma coisa? E de repente, aparece alguém? Como que entrou? Está tudo trancado, tudo fechado. Jesus entra, paz seja nessa casa. E aí Jesus diz de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Aqui os discípulos estão acuados, morrendo de medo, cheios de decepção. Mas aí Jesus entra na casa. E quando Jesus entra na casa, ele fala: paz seja convosco. Jesus, ele entra num lar sombrio, no momento mais difícil da vida das pessoas, cheio de dúvida, cheio de dificuldade, cheio de incredulidade. Jesus leva a paz. Jesus entra de uma forma que a pessoa nem imagina. Irmão, quando Jesus fala paz seja convosco, o ambiente é mudado. Pode ser que existem casas que você conhece que o ambiente é pesado, o ambiente é de depressão, o ambiente é de morte, o ambiente é de medo, o ambiente é um ambiente terrível,
ambiente de escuro, ambiente de portas fechadas, mas eu creio que nesses dias Jesus vai entrar lá e vai dizer: paz seja convosco. Jesus não precisa de chave, Jesus não precisa de nada, Jesus tem o controle de tudo, Jesus ele abre portas, Jesus ele entra por lugares que nós nem imaginamos, Jesus ele entra mesmo que as portas estejam fechadas, Jesus ele pega o coração de pedra, o coração que não aceita a palavra, a pessoa que odeia as coisas de Deus, que ignora as coisas do Senhor, o Senhor vai lá, que ele pega aquele coração de pedra e transforma num coração de carne. Olhos que estão fechados, a pessoa não consegue ver, não consegue enxergar. Jesus vai lá e tira a escama dos olhos e a pessoa começa a ver. Eu creio que é isso que Deus vai fazer nesses dias. A paz de Cristo prepara para que nós possamos ser enviados. Eu creio, Jesus está indo na frente de cada casa, gerando ali necessidade, gerando ali, sabe, a resposta que a pessoa precisa. E quando a gente chega lá, Jesus já vai ter ido na frente, Jesus já vai ter tirado a escama dos olhos, Jesus já vai ter feito muitas coisas. E quando nós chegarmos lá, as pessoas vão dizer: eu estava esperando, eu estava aguardando, no momento mais difícil e sombrio da minha vida, eu falei: Jesus, eu já tentei tudo, agora eu quero o Senhor, me dá uma resposta, me dá um caminho, envia alguém. E aí de repente você vai chegar naquela casa e você vai levar a palavra de Jesus. Pessoas com medo do futuro, pessoas cheias de crise, pessoas que fracassaram, pessoas que precisam de Jesus. Nós vamos entrar nessas casas e vamos dizer: paz seja nesta casa. Quero convidar você a se colocar de pé agora.